Boa noite a todos, mais uma vez. Sempre que a gente vai fazer uma palestra, a gente procura trazer para vocês alguma mensagem do Evangelho, alguma palavra a respeito da reforma íntima, da mudança de hábito, que é tudo muito importante sim, para que a gente possa trilhar um caminho de paz, de harmonia. Mas também eu acredito que seja importante que a gente consiga compreender certos conceitos, certas questões do nosso dia a dia, olhados com os olhos do Espiritismo. E quem nos dá esse caminho, quem nos dá essa ferramenta, é esse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Porque esse livro contém situações do nosso dia a dia, situações que nos rodeiam, sempre com o ensinamento que os Espíritos passaram a Kardec e ele então ordenou, organizou nesse material. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante, que é a respeito dos anjos de guarda, ou espíritos protetores, ou mentores, como a gente também costuma chamar. E, inclusive, na nossa prece inicial, a gente dá a nossa saudação a eles. E esse tema, para quem depois tiver interesse em se aprofundar, ele está situado num trecho desse livro em que Kardec vai explicar a interação, a interferência do mundo espiritual no nosso mundo material. A interferência dos nossos irmãos desencarnados em nossa vida enquanto estamos aqui encarnados. E aí esse trecho então está no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, nas questões que vão de 489 a 521. Convido a todos a olharem, buscarem mais profundamente, porque o nosso tempo aqui é curto, a gente tenta passar algumas informações básicas para atiçar a curiosidade de vocês mesmo e vocês puderem ir atrás de mais informações, porque é importante. Então vamos lá. Por que é importante a gente entender e compreender a respeito dos anjos de guarda? Primeiro, obviamente, para que a gente possa tirar da nossa cabeça qualquer superstição, qualquer mistificação, qualquer pensamento de que isso se trata de algo sobrenatural. E o Espiritismo nos mostra que não existe o sobrenatural. Porque se o plano espiritual e o plano material são todos formados, criados pelo mesmo Deus, estão todos dentro da natureza de Deus, não há nada sobrenatural, ou seja, fora da natureza. Tudo está dentro da natureza. E aí, eu quero recorrer também a um texto de São Luís e Santo Agostinho, que está nesse trecho do Livro dos Espíritos, que também vai nos ajudar a compreender. E esse texto começa assim, para nos dar então essa ideia do porquê é importante a gente conhecer esse ponto. Fala o seguinte: é uma doutrina esta, a dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da montanha íngreme do bem? Mais sinceros e mais dedicados amigos do que todos os que mais intimamente nos ligam na terra? Então, só por aí, por esse começo de texto, a gente consegue compreender que esse irmão que está do nosso lado, que se liga a nós desde o nosso nascimento, ele nos ama de uma maneira tão profunda, tão sincera, tão doce, que ele dedica o tempo da sua existência para nos auxiliar na nossa caminhada. E conhecendo um pouquinho de nós mesmos, de quanto a gente bate cabeça na nossa caminhada, a gente compreende o quanto ele é paciente com a gente, o quanto ele está ali junto, cuidando de nós, auxiliando nessa nossa caminhada. E aí a gente pode conceituar, então, o que seria esse anjo da guarda, ou espírito protetor, pegando algumas respostas do próprio Livro dos Espíritos. Então a gente pode dizer o seguinte, que o anjo guardião, o anjo da guarda, o mentor,
é um espírito que se liga a um indivíduo para o proteger. É um espírito de uma ordem elevada que tem a missão similar à de um pai para com os filhos. Ele guia o seu protegido no bom caminho, ajuda com os seus conselhos, consola as suas aflições, sustenta sua coragem nas provas da vida. Porque esse irmão, esse amoroso irmão que está sempre ao nosso lado, não se resume apenas a nos inspirar, a nos dar pressentimentos sobre vem para cá ou vai para lá. Mas quando a gente está naquele momento de aflição, quando a gente está naquela angústia, quando a gente está na dúvida, até pelo fato dele ser de uma ordem, né, de um nível evolutivo maior do que o nosso, ele é capaz de nos fornecer passe, ele pode fluidificar a nossa água, ele pode nos dar vibrações, sem que a gente perceba, bastando que a gente se conecte a ele, que a gente peça o apoio. Então não se resume apenas a conselhos, a orientações, siga ali, vá para cá, vire essa rua. Não é bem isso. Isso seria diminuir o trabalho que eles fazem por nós. Mas como eu disse, no momento de desespero, de angústia, um passe que a gente acaba recebendo e renova o nosso ânimo, sem a gente nem imaginar de onde veio. É esse nosso irmão que está conosco, nos guardando. E aí, a gente pode trazer algumas questões, né? Eu formulei algumas perguntas para que a gente pudesse, então, respondendo a essas perguntas, compreender essa temática. Desde quando esse Espírito nos acompanha? Segundo o Livro dos Espíritos, desde o nosso nascimento e até depois, até o nosso desencarne, e muitas vezes até mesmo no plano espiritual. A gente continua com esse irmão do nosso lado, nos orientando. E também, segundo o Livro dos Espíritos, esse irmão pode nos acompanhar por diversas encarnações, porque ele assume uma missão para conosco de nos guiar para darmos os passos que a gente precisa avançar. E cada um tem os passos que precisa avançar, uns mais leves, outros mais pesados, um que vai requerer uma encarnação para resolver, outros com mais, e ele estará lá, guiando os nossos pensamentos para o bem, né? Esse irmão, porque o plano espiritual, melhor dizendo, ele compreende que cada vida, essa que nós temos do nascimento à morte, é só um pequeno trecho perto de toda a eternidade. Então, a companhia que ele nos dá por diversas encarnações é um nada, é um trabalho que ele faz com satisfação, né? Tem um texto, inclusive, do Humberto de Campos, bem interessante, bonito, chama Espíritos Protetores. E ele conta, resumidamente, a história de um espírito elevado chamado Geru. E ele vai receber um irmão para ser o seu protegido. Então, lá no plano espiritual, alguém comunica a ele que ele será o mentor de um espírito que vai reencarnar aqui na Terra. E ele já conhecia aquele espírito de outras vidas, de outras encarnações, de outras vivências que eles tiveram. Aquele espírito derrapou, continuou na sua inferioridade. E ele prosseguiu o seu caminho de evolução. E foi dado a ele, então, essa oportunidade de ser agora o mentor daquele companheiro. E ele ficou muito feliz com isso. E uma parte que eu achei muito interessante, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, é o momento em que ele acompanha, durante toda a gestação da mãe, daquela criança, que viria a ser, né, o espírito que ele seria o mentor. E aí toda a equipe que coordenou aquela gestação, que auxiliou na chegada daquele espírito, naquele corpinho infantil, e ele fica de longe, observando, acompanhando, mas no dia do nascimento daquela criança, no dia do parto daquela criança, ele é convocado, e ele vai até o local onde aquela criança está nascendo. Ele, lógico, ele é um espírito, então ele vê toda a espiritualidade naquele ambiente, a espiritualidade auxiliando naquele parto, acompanhando a chegada daquela criança, e quando aquela criança nasce, é simbólico, lógico, mas o livro fala, né, o texto fala, ele recebe nos braços aquele bebê.
E ele o beija, ele afaga, porque ele sabe que a missão que ele vai cumprir dali por diante é cuidar daquela criança. Então eu achei poético, bonito de imaginar que um dia alguém nos afagou também, né? Que um dia alguém nos pegou nos braços espiritualmente e falou: eu vou te ajudar, eu vou te guiar até que você consiga, por conta própria, seguir o seu caminho. E aí, continuando as nossas questões, é uma tarefa obrigatória para esse espírito? É obrigatória no sentido de que ele assumiu o compromisso. Então, a partir do momento em que ele se dispôs, ele não volta atrás naquilo que ele se comprometeu. Não que seja obrigatória porque alguém disse a ele: você vai ter que ser mentor. Mas se ele se propôs, sim. E aí, como ele se propôs, é óbvio que ele vai buscar aquele com quem ele tem mais afinidade, aquele com quem a simpatia é maior, e é para ele que ele vai dedicar. Então, para alguns espíritos, essa missão é parte do seu trabalho de evolução, porque o progresso, a evolução não para quando a gente um dia se transformar num espírito evoluído. O trabalho vai se modificar, mas o trabalho de evolução vai continuar. Então, para alguns é um trabalho de poder continuar. Para outros é um prazer, como o texto que eu acabei de citar, por amor, né? por interesse em ver aquele espírito de fato evoluir. Né? E quando essa missão é bem sucedida, ele experimenta, né? o nosso mentor, ele experimenta alguma satisfação? Claro que sim, porque é como um professor que ao final do ano percebe que o seu aluno cumpriu as tarefas, cumpriu as lições, derrapou, escorregou, teve que repetir, mas estava lá, persistindo. Então, essa satisfação auxilia também na evolução do mentor, desse espírito. E quando há um fracasso? O mentor também se sente triste, decepcionado, decepcionado com a gente? Não, porque a espiritualidade sabe que para o mal sempre há o remédio. Então, se nessa encarnação a gente veio com os nossos objetivos e não conseguiu cumprir, por falhas nossas mesmo, ele sabe que numa outra oportunidade, outras ocasiões surgirão. Então, o texto, inclusive, do Livro dos Espíritos fala que é uma angústia, é uma tristeza, mas não é a do pai aqui da Terra que vê o seu filho falhar e acha que... Não, ele sabe que não deu certo dessa vez, o espírito protetor vai renovar o seu trabalho e contar também com a nossa colaboração para que numa outra oportunidade a gente possa avançar. Né? E ele pode abandonar o rebelde? Pode dizer: ah não, esse daqui eu estou tentando e ele não vai, eu falo, ele não me escuta, eu vou entregar o boné. Não, ele não vai fazer isso, porque desde o momento em que ele assumiu o seu compromisso com aquele espírito, ele vai até o fim. Ele vai até o momento em que não há mais necessidade de guiar, seja porque aquela prova que precisava transpor foi cumprida, seja porque o espírito protegido conseguiu avançar alguns degraus na evolução. Aí sim, ele percebe que chegou o momento dele dar a oportunidade para que outro espírito possa ser o mentor. Mas não é uma rebeldia do nosso espírito falho que vai fazer com que ele nos abandone. O que acontece é que o trabalho do mentor, que já é discreto, que já é oculto, que não é ostensivo, ele acaba ficando ainda mais afastado. Ele vai se resguardar, porque ele percebe que os conselhos que ele tem dado não estão sendo ouvidos. E aí, obviamente, que com o afastamento do mentor, a gente vai acabar dando margem para que os espíritos menos felizes se aproximem. E aí, o livro inclusive pergunta: mas então o mal que se sucede a quem tem o mentor afastado, foi o mentor que foi o responsável? Não, fomos nós mesmos que nos afastamos de quem nos aconselhava para o bem e permitimos a aproximação daqueles que nos aconselham para o mal. Então, mas à medida que a gente
se conscientiza e pede novamente o socorro, pede novamente o conselho, ele está lá, ele estará lá pronto para nos auxiliar. Ele não nos abandona. Ele pode simplesmente se recolher porque percebe que está sendo inútil aquela insistência de nos aconselhar enquanto os nossos ouvidos estão fechados para o bem e focando apenas naquilo que não é tão interessante, né? E aí vem dizer, a gente sempre viu aquela imagem, né, do espírito bom, né, do anjo bom e do anjo mau, né, o diabinho e o anjinho, sempre rodeando a consciência de cada um, e um falando, faça, outro não faça, tá certo, tá errado. Não é bem assim, isso daí é uma figura alegórica. O que a gente tem certeza, e o Espiritismo nos mostra, é que o protetor existe, ele estará sim, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, como eu disse. Mas esse do mal, né, esse espírito menos feliz, ele só vai estar se a gente permitir, se a gente der abertura para que ele se aproxime. E ele vai se aproximar, porque o interesse é levar a nossa felicidade, o nosso caminho, para a mesma infelicidade que ele está vivendo. Então, se a gente permite tampos ouvidos para o anjo do bem nos aconselhar, é óbvio que a gente vai, por questão de sintonia, permitir que o mais ignorante se aproxime, que ele venha trazer para nós pensamentos negativos, pensamentos depressivos, que vão nos deixar cada vez mais para baixo. Então, que a gente possa sempre lembrar disso e no momento que a gente estiver derrapando, pensar, não, eu preciso dar ouvido novamente para aquele que me quer bem, para aquele que se comprometeu a zelar por mim, né? E esse espírito protetor, já que ele é de um nível mais elevado, ele não poderia simplesmente proteger a gente de todo mal, não permitir que nenhum mal se aproximasse da gente? Ele até poderia, mas ele não quer fazer isso, porque algo que é muito respeitado pelo plano superior é o livre-arbítrio. Então, as provas pelas quais a gente se mete, as dificuldades em que a gente vai se meter pelas nossas imprevidências, elas de certa maneira vão servir para o nosso aprendizado. Então, não poderia esse nosso amigo nos proteger, nos colocar numa redoma e nenhum mal acontecer para nós. Na verdade, ele está à disposição para que a gente possa sintonizar com as suas energias, com os seus conselhos. Mas se a gente não faz isso e permite que o mal se achegue, o mal vai ser a nossa lição, vai ser o nosso aprendizado pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa escolha de ter trilhado aquele caminho, né? E quando a gente não vai precisar mais desse nosso amigo, desse espírito? Quando for a nossa vez de estarmos num patamar mais elevado. Quando aí a gente puder levar a nossa consciência, a nossa vida, pelas nossas próprias escolhas, sem equívocos, sem estar viciado pelos egoísmos, pelas vaidades, pelos desejos. Quando a gente tiver consciência de fato do que o nosso espírito precisa para seguir o caminho do bem, para se aproximar cada vez mais da perfeição de Deus. Enquanto a gente ainda for criança e precisar dessa tutela, a gente vai receber esse apoio, a gente vai receber essa mão junto da nossa para nos guiar, né? Com muito respeito, respeitando as nossas escolhas, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas ele estará lá, sempre terá alguém nos tutelando, né? E essa ajuda, como eu disse, ela é discreta, ela não é uma ajuda ostensiva. Muitas vezes é só um pensamento, como eu disse, muitas vezes é só um passe que nos reanima para que a gente continue o nosso caminho. Por que então não é mais ostensivo? Para que todo mundo pudesse acreditar, para que todo mundo pudesse realmente entender que existe esse amigo do nosso lado. Porque, como eu falei, o respeito pelo livre-arbítrio é uma das máximas que a espiritualidade mais tem valor. Então, se soubéssemos que diante de um problema alguém nos auxiliaria, alguém nos daria o impulso para fazer, que mérito a gente teria de buscar forças em nós mesmos para vencer aquela dificuldade?
Então, a espiritualidade, esse mentor, ele nos apoia, ele nos incentiva, como o texto falou aqui, né? Ele nos aconselha, nos ampara, mas ele não faz por nós. Ele não precisa se exibir para mostrar que está ali. A força que ele nos dá de prosseguir já é o trabalho que ele estará cumprindo dentro do nosso coração. Mas o fazer cabe a nós. O fazer é a gente que tem que pôr a mão na massa. Com o incentivo, com o apoio, até o livro fala de tempos em tempos gritando para que a gente perceba o perigo que está na nossa frente, mas é a gente que tem que caminhar, é a gente que tem que pôr o pé no chão e trilhar a nossa caminhada. E se a gente soubesse que tem alguém mais elevado do que nós, com mais poder, com mais luz, podendo fazer por nós, a gente relaxaria. E aí não haveria méritos para nós, né? E qual é o nome desse amigo espiritual? Os espíritos responderam a Kardec. Dê o nome que você quiser, porque não existe vaidade para o mentor. Então, se a gente quiser, por nossa fé, por nossa vontade, chamar o São Miguel Arcanjo, que é o meu mentor, é São Jorge, é São Benedito, ou não tem problema. Ele não tem essa vaidade de dizer, mas o meu nome não é esse, eu queria que ele chamasse pelo meu nome. O que importa para ele é fazer o bem, é estar ao nosso lado, é cuidar de nós. Então o livro, os Espíritos respondem a Kardec, se vocês ainda precisam ter um nome para as coisas, não basta simplesmente crer que há um mentor, chame o nome que vocês quiserem, né? Pense do fundo do coração que é aquele espírito de nome tal que é o seu mentor. E ele vai te atender do mesmo jeito. Ele não vai deixar de te atender porque você, ao invés de chamar de José, chamou de João. Não é essa vaidade que move o cuidado que ele tem por nós, né? Mas ele compreende que a gente ainda precisa disso, que a gente ainda precisa ter essa personificação para dizer que esse mentor é o meu mentor e ele se chama fulano de tal. Então, o nome é aquele que o nosso coração pensar. Às vezes, num sonho, a gente pensa no nome, acorda com aquele nome. Pode ser que ele tenha se revelado, pode ser que não. Então, esse é o de menos. E a gente vai reconhecer esse nosso amigo lá no plano espiritual? Vai. Porque muitas vezes, ele é alguém que já foi do nosso convívio, que é da nossa convivência espiritual de muitas e muitas e muitas existências. Então, ao estar no plano espiritual e se deparar com esse amigo que cuidou, que zelou de nós durante a nossa existência, eu imagino que satisfação que deve ser poder abraçá-lo, poder agradecê-lo por todos os livramentos que eventualmente ele possa ter nos dado, né? E aí tem uma questão bastante interessante. Os espíritos inferiores, aqueles que são devotados ao mal, aquele que a gente sabe que pensa no mal, que pratica o mal, eles também têm mentor? Porque se o mentor é para nos guiar para o bem, como é possível? Bom, vamos retornar uns minutinhos antes do que a gente conversou. Livre-arbítrio. Então, todos os espíritos possuem um mentor. Todos os espíritos têm alguém, tem um espírito um pouco mais elevado do que ele, que tenta auxiliá-lo. Mas o livre-arbítrio é pleno. E se esses irmãos ainda se comprazem mais em fazer o mal e não prestam atenção no que os seus mentores estão aconselhando, eles vão estar nessa situação de dificuldade, embora os mentores estejam lá, prontos para auxiliá-los assim que eles solicitarem, né? E o nível dos mentores, desses irmãos mais ignorantes, os irmãos que vivem em mundos mais primitivos, o nível, segundo o Livro dos Espíritos, é condizente com o nível daquele que vai ser protegido. Até o Kardec fala assim, a gente não dá para uma criança que está começando a ler um professor de ciências avançadas. A gente vai dar de acordo com a necessidade que aquele espírito possui. E aí é engraçado que ele fala sobre uma questão que é para a gente refletir. Nós, falando aqui de nós, espíritos não somos elevados, mas eu acredito, tenho otimismo de também acreditar que não somos tão primitivos. Nós podemos sim ser mentores também de outros espíritos.
Porque, segundo o que Kardec nos ensinou aqui, os espíritos de ordem superior aconselham os espíritos médios. Os espíritos médios podem ser mentores dos espíritos inferiores. Então, quem sabe no plano espiritual, se a gente estiver disposto, se durante essa nossa existência em convívio com o aprendizado do Espiritismo, se a gente se conscientizar que no plano espiritual a gente precisa continuar trabalhando, quem sabe a gente não procure um irmão que a gente entenda como necessitado e também possa ser dele um mentor, que também possa temporariamente estar junto dele, auxiliando, passando o conhecimento que a gente conseguiu adquirir. Ainda não somos perfeitos, não temos todos os conhecimentos, mas talvez aquilo que a gente já possua seja suficiente para guiar esses irmãos. Então, é algo interessante que a gente pode pensar. E, para finalizar, eu queria só tocar em 2 pontos. Existem, além do mentor, que é esse espírito que está conosco, que nos escolhe, que nos abraça, existem também outros espíritos que estão ao nosso redor no nosso dia a dia, que são os espíritos simpáticos, ou seja, aqueles que se ligam a nós por alguma afinidade, por alguma situação momentânea, né? Talvez relacionada com o nosso trabalho, talvez relacionado com alguma atividade que a gente faça, com algum pensamento que a gente tenha. Então o mentor, ele estará lá para todas as situações. Esses espíritos estarão junto de nós, nos auxiliando. E aí, falo disso pelo seguinte: existem espíritos protetores estando encarnado? Existe um mentor encarnado? Porque até agora a gente falou desse mentor do plano espiritual que está junto de nós. Mas e o mentor encarnado existe? Os espíritos respondem. É uma situação bastante difícil de se acontecer. O que pode muitas vezes acontecer é que o seu mentor, que tem como objetivo principal daquele momento da sua existência cuidar de você, velar por você, se valer de alguém encarnado que está ao seu redor para poder agir, para poder trabalhar a seu favor. Então vamos pensar num caso, um espírito protetor que vela por alguém, que cuida de alguém e se aproxima da mãe desse alguém. Essa pessoa que também está devotada a cuidar daquele espírito, daquele ser. Então, ele vai inspirar, ele vai auxiliar, ele vai acalmar no momento em que ela estiver nervosa com aquele ser. Ele vai auxiliar de toda maneira para que a sua missão possa ser bem cumprida. Nesse texto que eu citei, do Humberto de Campos, ele até relaciona algumas situações em que esse espírito, né, que ele ia ser o mentor daquela pessoa, ele era um espírito problemático, ainda não muito evoluído, então arrumava confusão no trabalho, arrumava confusão na casa, com a família, e esse mentor, esse amigo, ele sempre estava ali, olha, eu vou auxiliar para que ele tenha uma nova oportunidade de emprego, porque dessa vez ele pode se acertar nesse novo trabalho. Eu vou tentar fazer com que ele tenha uma esposa decente, uma esposa bacana, que possa auxiliá-lo também na evolução. Então, assim, são auxílios que os mentores nos dão indiretamente para que a nossa caminhada possa acontecer de uma maneira tranquila. Não é só o conselho, não é só o aconselhamento, né? E aí eu queria finalizar, então, já que eu comecei aquele texto do São Luís, porque ele vai trazer alguns esclarecimentos. Então, São Luís vai dizer assim, queria que a gente prestasse bastante atenção. Ele fala assim, falando dos mentores, né? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Afinal, a gente é bastante teimoso. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desse amigo, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Se conhecesses essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos.
Porque, de fato, se a gente souber que não há solidão para o nosso espírito, não há solidão para a nossa alma, porque sempre a gente tem esse amigo nos auxiliando. E se a gente soubesse que quanto mais a gente se aproxima dele, menos a gente é alvo das más influências espirituais, se a gente conhecer essa verdade, a nossa vida muda bastante. Interrogai os vossos anjos guardiões. Não receeis fatigai-vos com as suas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação com eles. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Estabelecei entre vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe esconder nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-lo. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante. O espaço para nós não é nada, e não obstante viverem em outros mundos, os nossos espíritos conservam suas ligações. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele despreza os seus conselhos. Então, a intenção do que eu tentei trazer aqui foi para que a gente pudesse abrir os nossos olhos para essa realidade, da presença desse nosso amigo ao nosso lado. Mas sempre se lembrando que o mentor dos mentores, o maior mentor que reina sobre a terra é Jesus. E é Ele quem permite que os seus enviados, aqueles que estão um pouquinho abaixo dele, que eles se aproximem de nós. E eles levam o nosso pensamento a Jesus. Então, quando a gente muitas vezes na prece fala, vamos mentalizar Jesus, vamos pensar em Jesus, pedir a Jesus, a gente estará pedindo para esse amigo, e esse amigo, como um soldado que repassa a ordem para o cabo, para o sargento, para o tenente, até chegar no comandante. E chegando lá, se for do nosso sincero coração aquilo que a gente precisa, a ordem para que se realize vem. Então, que a gente possa lembrar que perto de nós tem alguém, que perto de nós tem alguém que nos auxilia. E como Emmanuel disse, o bom espírito não é somente aquele que te faz o bem, mas acima de tudo, é o que te ensina a fazer o bem, para que você seja também um espírito bom, para que você também seja o mentor de outros que estão ao seu redor, Alguém que esteja no seu trabalho precisando de um conselho, alguém que esteja perto de você precisando de um pão, precisando de um abraço, precisando de uma conversa. Momentaneamente, se faça mentor dessa pessoa. Repita o exemplo desse amigo que está do nosso lado. E a gente vai estar fazendo parte desse mecanismo. Um mecanismo que é comandado pelo amor de Jesus, pela caridade ensinada por Jesus. E que a gente é uma peça pequena, mas que a falta do nosso trabalho compromete todo o sistema. Então, que a gente possa compreender isso, entender que tem alguém do nosso lado que se propôs a nos ajudar. E esse gesto de amor possa ser repassado em favor daqueles que estão com a gente. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.